gente teve aí uma abolição que não foi uma abolição. Foi expulso, o pessoal foi expulso para a margem, toda vez que saía da margem era reprimido. E até hoje a gente tem uma cultura de repressão. Quando você vai para os locais sofisticados, quem está utilizando é o branco. O negro continua servindo. Então é falsa a afirmação de que nós não somos racistas, de que nós não somos preconceituosos. E é um processo de mudança, de transformação. Porque a gente vem de uma geração preconceituosa, né? Nossos avós, nossos bisavós, eles eram muito preconceituosos. Eu nem uso o fato de me vitimizar. É só um comentário sobre a minha realidade. Arrisco até usar a palavra amor aqui, né? Arrisco até usar essa palavra amor, que é outra palavra também muito deturpada. A gente confunde amor com um monte de coisa. Amor, brother, a gente só isso daí que a gente já não tem, já atrapalha bastante coisa, entendeu? Porque é como eu estou dizendo, racismo tem camada. Não é assim, racismo tem camada. Então falar de racismo é muito doído para mim. Vem pra roda cidadã. Vem pra roda cidadã. Vem pra roda Vem pra cidadã. roda. Vem pra roda Vem pra cidadã. roda, cidadão. Bem-vindes! Este é o programa Roda Cidadã. Hoje estamos gravando na Praça da Vila Saí, em São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo. Esta é uma série com 3 programas disponíveis no canal Circo Navegador do YouTube. Esta programação conta com o apoio do Edital de Fomento Cultural da Prefeitura de São Sebastião por meio do Fundo Municipal de Cultura. Agradecimento especial ao Caiçá Art Residence e ao Sebastiana Beach Bar. Se você quiser, pode apoiar o nosso projeto pelo financiamento coletivo do apoia.se/Circo Navegador. O link está na descrição do vídeo. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho, mas somente se você achar os conteúdos relevantes. Este programa é um espaço democrático, inclusivo, horizontal, com a finalidade de produção do conhecimento, interação entre as pessoas e exercício da cidadania. O tema do programa de hoje é democracia racial, igualdade versus equidade. Para começar a conversa sobre democracia racial, igualdade versus equidade, eu convido 2 pessoas, somente as corajosas, para se sentar na roda central. Para começar o programa, gostaria de introduzir o assunto. A democracia é um conceito pouco praticado e entendido. Estamos aqui exercitando a cidadania para que fique claro que democracia é muito mais do que o direito de votar e ser votado, ou escolher os representantes políticos, ou um voto por pessoa, ou a garantia de direitos constitucionais. A democracia será real no dia em que ela for a garantia de direitos de fato e de acesso real à renda, dignidade, bem-estar de todas as pessoas. Diante da dívida histórica de um país que teve mais de 300 anos de escravidão, temos como desafio número 1, compensar as desigualdades raciais no direito a salário, escolaridade, moradia, atendimento médico e demais serviços assegurados constitucionalmente. Convido vocês para criarmos juntos as possibilidades que vão muito além da igualdade, para alcançarmos a equidade, isto é, a compensação das diferenças para corrigir as injustiças e evitar as distorções como, por exemplo, a população carcerária sendo a sua maioria negra, enquanto os juízes serem a sua maioria branca. Fato que demonstra a insuficiência tanto do sistema e também dos regramentos jurídicos em busca da justiça. Passo a palavra. Assim, a minha opinião é o seguinte, eu acho que é até um bagulho meio utópico. Eu acho uma utopia que nós temos em acreditar que as pessoas terão a consciência, né, que deveriam ter, enfim, terão ali as suas coerências e tal. Então eu acredito que fica bem difícil hoje, seja lá o que, funcionar de maneira que deveria, quando a pessoa ela não tem consciência nem sobre si, né? Quanto mais sobre o outro. Até nós mesmos, cara, os negros às vezes têm uma
impressão ou talvez uma influência, não sei, do sistema que a gente vive ou o que que é, que muitos irmãos, cara, não se veem como irmãos não, cara. Tá ligado? Eles não se acham, eles acreditam que eles não são negros e eles acreditam que eles não são diferentes, tá ligado? Essa coisa, por exemplo, a diferença, pra mim, tem ficado bem claro nos últimos 5 anos, se alguém não percebeu. Por isso que eu falo, eu acho que é uma utopia da nossa parte acreditar que as pessoas irão se conscientizar, irão fazer o que deveriam fazer para que todos nós, né, pudéssemos viver numa sociedade mais igual, tal. Quando nós temos a oportunidade de mudar, quando a gente está num lugar um pouco mais privilegiado, cometemos os mesmos enganos, os mesmos erros com os nossos. Então eu acho que antes de mais nada, eu vou continuar acreditando nessa utopia. Enquanto nós não tivermos a consciência sobre si, vai ser muito difícil ter consciência sobre o outro e consciência sobre o todo. Eu sou fui cotista enquanto me graduei e eu acho, assim, por mais que seja uma tentativa, eu ainda estou muito atrás, sabe? Eu estou muito atrás porque se eu vou fazer uma prova, por mais que eu esteja na mesma classe que uma outra pessoa não cotista, eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansada, eu saculejei no busão. E aí eu chego com a cabeça assim frita, enquanto a outra pessoa talvez acordou lá na cobertura do condomínio, deu tempo de estudar, deu tempo de fazer terapia, deu tempo de muita coisa. Eu sinto que você chegou lá e aí agora você tem esse holoforte em cima de você, né? O que você vai fazer com isso? Pô, você é o único da sua quebrada, da sua família que chegou. É difícil. A gente é um dos últimos países, né, a acabar com o período da escravidão. O Brasil, ele foi forjado e ele é formado, né, por um classismo e por uma escravidão que ela não é velada. Até hoje, se você for parar para ver, os nossos descendentes, eles ainda trabalham em subempregos, a gente ainda não tem uma cultura de distribuição de estudo. Então é muito mais fácil você ter aí, ó, um monte de crianças que estão aqui, poucas vão ter um futuro educacional, porque não existe um sistema que vá colocar elas numa rede onde ela vai ter educação, informação, e assim ela vai entender que o outro também é ele, né? Então a gente tem desde pequeno forma de nos separar. Hoje, mostrar para o meu neto que o preconceito não pode estar nele, não pode existir dentro dele, ele tem que entender como todos iguais, o filho dele vai ter um entendimento melhor, né? Porque ele vai ter subsídio para passar para o filho, e o filho vai passar para o neto dele. Senão, vai virar utopia, que ele falou, né? É uma fala que não vai mudar, né? Então a gente precisa começar a plantar isso nos nossos filhos, porque se nós não começarmos, é aquela coisa. Ah, você tem uma coisa legal para fazer, mas você nunca começa, né? Então a gente tem que começar, né? E o começar é com nossos filhos e nossos netos, né? E aí nós vamos ter sim a diminuição desse preconceito. Enquanto eu estiver pensando que eu tenho que ver o meu lado e que se lasque o humano, ele que faça o corre dele, enquanto eu estiver pensando que eu sou mais merecedor do que ele, e quando eu estiver numa posição financeira, que não quer dizer mais nada além disso, um pouco melhor que o irmão, eu já acho que eu estou acima dele. O pessoal na cultura Rastafari chama de Ayaná, eu e eu, né? Quando você está bem com você e você entende que o seu você também é o outro, você não precisa de muita coisa para se sentir bem. Ao mesmo tempo, você também não precisa de um inimigo, né? O inimigo, ele acaba sendo a gente mesmo. Arrisco até usar a palavra amor aqui, né? Arrisco até usar essa palavra amor, que é outra palavra também muito deturpada. A gente confunde amor com um monte de coisa. Mas eu confundo, eu vou usar até essa palavra aqui, que eu usei numa outra reunião de novo. Amor, brother. A gente, só isso daí que a gente já não tem, já atrapalha bastante coisa, entendeu? Aqui tem a cultura caiçara, né? A própria cultura caiçara foi engolida, ela está no território dela e ela está sendo engolida, né? Pelo preconceito, por tudo, né? A gente, assim,
é muito complexo isso, né? Se a gente for lutar, é uma luta gigantesca mesmo. E, para mim, tudo tem que começar na infância. Porque a gente vem de uma geração preconceituosa, né? Nossos avós, nossos bisavós, eles eram muito preconceituosos. A gente sente todo um preconceito porque é nordestino, ou porque é baiano, ou porque é maranhense. Então, a gente tem uma diversidade de pessoas que veio desses estados, que veio desses lugares, mas quando eles vão buscar, né, a sua profissão, buscar uma condição de vida melhor, aí vem todo esse preconceito, né, que a gente sente, é real isso, né, a gente vive isso, né. Então, as pessoas escolher. Quando a pessoa pergunta de que estado você veio numa entrevista de emprego, é preconceito. Eu vejo isso como preconceito, né? Porque de onde você veio vai definir se você vai ter a chance de trabalhar naquele lugar ou não, né? Então, é bem nítido isso, né? Eu tenho minha parte europeia, tenho minha parte índia e meu pai negro. Eu me intitulo Negranéia, inclusive, porque eu assumi essa parte minha negra em 2013, assim, acirrada, mas eu me reconheci negra na sala de aula. Então, quando a professora trouxe figuras de índios, e eu reconheci meu pai meio que um mameluco, um daquelas... Então, assim, dali eu comecei a me ver. A cultura ancestral indígena, ela está aí, ela cura várias coisas há milênios, séculos. Tem índios aqui que tem mais de 5 mil anos, quase 7, 8 mil anos, só aqui no Brasil, né? Então, é muita informação que a gente tem para pegar e falar que o mundo começou a partir da Europa. É muita coisa que a gente tem de positiva que construiu, inclusive, a Europa, que está caindo agora. Se você for olhar para a geopolítica, agora que ela não tem mais o berço da América Latina, não tem mais a África para escravizar, ela está caindo, está ruindo. Se a gente pensar aqui na Vila Saí, na Vila Baiana, a gente consegue identificar o perfil da população residente. Se a gente atravessar a BR, a gente vai ver outra. E a gente vai ver o negro lá. Ele vai estar servindo o homem branco, na sua grande maioria. De vez em quando vai aparecer um que é para poder dizer, uma pessoa negra que vai frequentar esse lugar mais sofisticado, mas que é para poder dizer para a maioria da população que não há o preconceito, que é para poder legitimar o que a gente tem em sociedade. É muito difícil a gente falar, o jovem é violento, o jovem não pensa em nada, ele está matando todo mundo, mas como não se revoltar? Se você acorda, aí você começa a ter um pouco de consciência, não conhece muito do mundo, você vê sua mãe sofrendo. Você vê seu pai sendo humilhado pelo patrão, porque a maioria que acaba se revoltando, alguns não. Alguns são filhos de burgueses que estão com a cabeça desviada e acaba fazendo besteira. Mas a grande maioria está com estado de raiva, ódio, né? Não tem um filtro, porque a gente demora muito tempo para criar esse filtro de pensar, pô, eu vou estudar, porque o único jeito de brecar o cano do policial é com mais diploma do que ele. Para quando ele vier me abordar, eu dou um nó na cabeça dele. E aí, dependendo ainda, porque isso depende, dependendo do lugar e da circunstância, você ainda é uma vítima. Mas dependendo do lugar, isso já breca um pouco. Ele vai falar, peraí, esse cara deve ter alguma coisa aí, deve ter alguém aí que é influente, eu não vou fazer uma merda, senão vai acabar dando ruim. Eu me formei recentemente e o sistema é falho. Então, eu não atuo como professora em sala de aula, só nesses meios termos, e estou doméstica por necessidade. Preciso estar doméstica para criar meus filhos. Eu tenho a minha filha que tem 35 anos, a Leila. Aos 3 anos de idade, eu vim da escola, do prezinho com ela, e deixei ela lá em casa e dei um esquecimento dela. Falei, cadê a Leila? Que eu não vi ela brincando. Eu vi que ela estava triste. Quando ela veio da escola, ela estava triste. E aí eu fui procurar ela e ela estava raspando a pele dela com a gilete. Ela tinha 3 anos de idade.
Ela só tinha 3 anos de idade. E ela estava raspando a pele dela com uma gilete. E eu falei, Leila, por que você está fazendo isso, minha filha? Chorando já, claro, em pranto. Porque minha filha estava raspando a pele dela com uma gilete. Ela falou, mãe, eu não quero mais ser azul. Eu não quero mais ser azul. Porque eu não sabia que que os amiguinhos dela ficavam no ouvido dela. Você é azul, você é azul, você é azul. Então isso me chocou, é uma das coisas que mais me chocou na minha vida. E eu sofri muito racismo. E eu estava aqui. A escola era ali, do outro lado. Veio de um trabalhador assalariado, acho que no mínimo o filho de um trabalhador assalariado deveria ter educação grátis até a faculdade. Eu acho que isso seria um mínimo que um governo do qual a gente paga imposto desde quando a gente nasce até morrer, que a gente também fica pagando lá para quem morreu, né? Tá lá para ficar morto, a gente paga para a pessoa ficar lá enterrada. E a gente não tem um mínimo que é uma educação de ensino superior paga pelo governo. Eu acho isso um absurdo e eu acho que o brasileiro em si deveria se conscientizar nessa área de cobrar, de exigir, independente de qualquer reforma que for fazer, com cota ou sem cota, um assalariado não deveria ficar tão preocupado nessa área. Nós, preto, branco, índio, amarelo, verde, qualquer cor, cisgênero, sem gênero, o que for, pudesse refletir e, se for para fazer um grito de guerra, pelo menos assim, em favor dos menos favorecidos, é a favor do cidadão que trabalha e tem que sustentar uma família com um salário mínimo. Eu acho essencial ter as cotas, né? Porque eu sou mãe de 6 retintos e sei o que já passei e o que eles passam o tempo todo. Não é fácil. Quanto mais você é retinto, mais você sofre racismo. Eu, que sou negra, não sofri o racismo que os meus filhos sofreram. Entendeu? Então, é muito difícil falar sobre isso. Vamos colocar aí 30%, para não falar 50%. Não tem. Se tiver 10% em cargos de gestão, é muito. Você pega a gestão bancária. Quantas vezes você vai num banco e o gestor ali, o gerente é um homem negro? Eu tenho um filho programador, o mais novo, ou mais velho, desculpa. E o meu mais novo, hoje, de 13 anos, falou que precisa mudar de escola porque a escola dele não oferece o ensino que ele precisa. Então, eu achei muito bonito da parte dele querer isso, né? É uma busca que, mudando essa realidade nossa, e essa busca minha e entre outras mães, né, no meu quadro, eu sou negra solo, então acaba dificultando um pouquinho mais ter oportunidades, e é uma coisa que eu não me vitimizo, né, eu estou sempre buscando, eu nem uso o fato de me vitimizar, é só um comentário sobre a minha realidade. Então, falar sobre as cotas é isso aí. Eu sei quanto a cota é necessária a cota. Porque é como eu estou dizendo, racismo tem camada. Não é assim, racismo tem camada. Então, falar de racismo é muito doído para mim. E aí, aproveitando, porque eu não posso deixar de dizer que lutar pela democracia racial também é lutar pela democracia de direitos, né? E aí nós temos que, em alguma medida, refletir sobre as classes sociais, que querem nos dizer que não existem. Mas existe um determinado grupo que tem acesso a tudo, e tem um outro determinado grupo que não tem acesso a nada. Então, trabalhadores e empresários estão em lados opostos. E nós, enquanto trabalhadores, se a gente não tiver a consciência disso, a gente se torna massa de manobra e só
exército de reserva para que o outro possa acumular cada vez mais. Então, é importante a gente associar cada pauta, seja racista, seja de gênero, também a questão da classe social. É muito difícil a gente conseguir alcançar, né, uma igualdade quando a gente ainda está parando e pensando que o acesso à informação e a forma mais importante de se conviver em sociedade é buscar ainda ser igual ao europeu. A gente ainda vive pensando que vai ser, né, o capitalista, só que o capital não chega, porque a gente é periférico. Aqui a gente vê, tem muita gente com acesso ao capital, mas não somos nós. Quem está com capital não está aqui agora, está no iate, está numa mansão, está em algum lugar, mas está na região. A gente está aqui, a gente está, né, transitando pelos bairros, a gente transita pelo país, mas a gente não tem acesso ao país. E isso é explicado, porque existe uma cultura, né, o Brasil foi formado para isso. Então, é bem complexo, porque a gente tem que lutar contra a estrutura do nosso país para a gente conseguir se olhar. Quando você vai para os locais sofisticados, quem está utilizando é o branco. O negro continua servindo. Então, é falsa a afirmação de que nós não somos racistas, de que nós não somos preconceituosos. E é um processo de mudança, de transformação. E eu enxergo que cada dia é pior. Se não começar a mudar, é bem pior. Porque o sistema, ele educa, que nem a menina falou muito da questão da educação, né? A educação é para obedecer, não é para questionar. Né? Então, você tem um sistema de educação no país para obedecer. Então, você obedece, né? Na sala de aula você obedece, no seu emprego você obedece. Né? Então, você vai obedecendo. Quem? Um número muito pequeno da população. Né? Ela manda e o número maior obedece. Então, isso tem que ser mudado. Né? E precisa começar de alguma forma. Mas hoje ainda eu tenho, no inconsciente, e mesmo em atitudes simples, muitas vezes uma atitude preconceituosa que eu não reconheço em mim, que é fruto desse construto social, né? E momentos como esse servem para poder me educar, para mim poder compreender cada vez mais a necessidade da minha transformação. Porque o respeito tem que ser mútuo, eu tenho que respeitar o outro. Essa roda, esse tipo de conversa é muito importante, porque aqui a gente consegue se ver e se enxergar, ver que a solução está na gente, não está no que o cara da televisão está falando, não está no que o europeu está falando, está no esforço do nosso vizinho, que levanta todo dia e não desiste. E quando você está para desistir, ele pega no seu ombro assim e fala, não, vamos junto, vamos para a luta. Né? E essa roda de conversa, assim, deveria acontecer em todos os lugares, em todos os momentos, para que as pessoas se empoderem, né? Se empoderem mesmo do seu eu. Né? Eu preciso saber quem eu sou, né? Para eu poder me defender na hora que for necessário. Né? Até eu lembro, há uns 15 anos atrás ou mais, eu estava no ponto de ônibus na cidade, esperando o ônibus para vir embora. E uma pessoa começou a conversar com a outra, né? E aí essa pessoa falava assim, cara, você conhece a Vila Baiana? Aí o outro falou assim, não. Ele falou, não queira conhecer. Porque lá eles matam um e deixam o outro amarrado para matar amanhã. Aí eu bem olhando aquilo, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí lá só tem baiano, só tem cearense. Aquele povo lá, meu Deus do céu. E eu na fila, né? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu virei para ele e falei, o senhor mora lá? Aí ele falou, Deus me livre. Eu falei, então o senhor não conhece o que o senhor está falando. Porque eu moro lá. Né? Eu já morava uns 10 anos aqui dentro. Eu moro lá. E isso que o senhor está falando deve ser outro bairro. Porque lá onde eu moro não existe isso. Lá existe, sim, cearense, baiano, como paranaense, catarinense. Existe gente de todo lugar. Mas não existe isso que o senhor está falando para ele. E as pessoas lá são do bem, tá? Então, assim, o senhor deveria primeiro fazer uma visita lá e conhecer as pessoas primeiro, né? É isso, eu acredito que olhar para nós mesmos não é a solução. Indiferente de cor, mas entender que o racismo, ele é a base. Então, se você não é preto, você tem que olhar com cuidado.
Porque para você ser favorecido, outras pessoas têm que ser excluídas. E se você é preto, você tem que entender também que a educação e a informação é a única coisa que vai fazer você superar o racismo. Bater de frente com brutalidade é o que eles querem. Para pegar, apontar, ó, mais um homem negro violento, mais uma mulher violenta. Vamos prender, vamos bater, vamos matar, vamos oprimir. Então vamos buscar informação e olhar para a gente com mais respeito, né? Como o People falou, com mais amor, que eu acredito que é a solução. Muitíssimo obrigado por ter ficado com a gente até o final do programa. Esta é a Roda Cidadã. Se você está curtindo os conteúdos, então, por favor, curta também o programa, dê um joinha aí, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, ative o sininho, mas somente se achar que os conteúdos são relevantes. E vem pra Roda Cidadã!